Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Celso Mosna. Estou aqui para conversar um pouco a respeito de alguns assuntos que podem, podem interessar alguém ou alguma pessoa que vai ver esse podcast, né? Relacionados a bem-estar, relacionados a relacionamento, relacionado à espiritualidade também. Depende da forma que a pessoa vê o mundo, né? Da pessoa, que a pessoa veja como que ela quer ser tratada, como é que ela quer tratar as pessoas, né? De uma forma geral, porque hoje as coisas estão bem diferentes do que eram antigamente, né? Eu, eu sou da década de 70, então tenho uma visão um pouco diferenciada do mundo, né? Pela educação que eu tive, pelos pais que eu tive também, né? E isso são todas crenças que são acumuladas durante muitos anos, né? E a gente vai percebendo que isso vai mudando, né? E a gente vai vendo que o que é certo para mim não é certo para você, né? O que é bom para mim hoje não é bom para mim amanhã. E a gente vai percebendo que isso vai gerando conflitos, né? Conflitos internos que geralmente seguem levando a uma depressão, a um estresse ou alguma coisa desse tipo, né? Querendo que a pessoa siga um caminho que não quer seguir, ou fique frustrada porque ela tem um trabalho que não gosta, ou também porque a família não quer que ela se relacione com determinadas pessoas, né? E isso depende muito, porque eu acho que pela visão de mundo de hoje, as coisas foram um pouco deturpadas. Foi tirado, parece que foi tirado alguma coisa da gente que parecia que era certo há um tempo atrás e hoje já não é mais, né? Há um tempo atrás, como uma professora dava um abraço numa criança, né, que caiu, que se machucou, era considerado um afeto, né, um afago. E hoje pode até ser considerado assédio sexual, né? Então, para você ver como as coisas mudaram, né? Tudo é visto de uma forma bem mais, vamos dizer assim, errônea, né? Sei lá, do meu ponto de vista, né? De enxergar o mundo hoje, parece que o que era certo ficou errado e o que era errado ficou certo. E, e aí eu pensei, falei, pô, eu acho que eu vou criar um canal e vou falar um pouco sobre isso, vou passar para as pessoas a minha experiência de vida e quem sabe dessa forma eu consigo ajudar as pessoas de algum jeito, né? Assim, delas ouvirem e falarem assim, não, mas eu tô passando por isso também, e é complicado, porque meu filho, porque minha filha, porque meu primo, minha tia, minha avó, né? Das coisas que acontecem durante a nossa vida, das crenças também que ocorrem, né? Durante todo o nosso período aqui na Terra, né? Algumas pessoas falam que é uma terra de sofrimento, outras falam que são bênçãos, outras falam que você tem que superar as dificuldades, né? Eu acho que toda dificuldade ela vem para te fortalecer, né? Quando você não tem experiência nenhuma, quando você está vazio, vamos dizer, né? Quando você não tem ideias para nada, quando você não recebe nenhuma informação, né? Então parece que fica uma coisa meio vaga, meio estranha, ou quando o, aquela, aquela voz que fala na sua cabeça fica te atormentando, né? Porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro, porque eu não devia ter feito isso, não fiz aquilo, ou simplesmente porque as pessoas não gostam do jeito que eu tenho que ser e eu sou desse jeito, ou aquela pessoa da família que é a ovelha negra, sempre tem aquela ovelha negra que eles comentam, né? Mas será que aquela ovelha negra não é aquela pessoa que estava mais, vamos dizer assim, mais assertiva nas coisas do que aquela pessoa que levou tudo, né? A cartilha direitinho, né? Que respeitou todas as regras, não que as regras não tenham que ser respeitadas, né?
Mas da forma que nós vemos hoje, parece que as regras, elas mudaram, né? Essas regras parece que elas foram alteradas e desse jeito o que era certo ficou errado e o que era errado ficou certo, mas o que é errado e o que é certo perante a dualidade, né? O bom, o mal, o quente e o frio, né? O alto e o baixo, né? Qual que é a relação disso tudo em questões, vamos dizer assim, questões familiares, em questões de relacionamento com os amigos, em questão de relacionamento dos casais, né? Hoje a gente vê o mundo onde os relacionamentos são bem mais complicados, né? E a gente vê os nossos filhos, né? Com dificuldades de relacionamento, porque a tecnologia ela ocupa todo esse espaço, né? Então os nossos jovens, né? Cada vez mais voltados para o celular, para os videogames, né? Para os jogos eletrônicos e não tem aquela capacidade de sentar, conversar, que nem nós tínhamos na década de 70, na década de 80, que não tinha esse movimento de WhatsApp e nem mandar um e-mail, né? Se você quisesse conversar com uma pessoa, você tinha que mandar uma carta ou fazer um telefonema, mas você estava ali, ao vivo e a cores, né? Mesmo pelo telefone, a pessoa estava sentindo o seu tom de voz, estava sentindo a sua energia, né? Hoje você manda um WhatsApp e depende da forma que você escreve esse WhatsApp, é uma forma fria. Então, a pessoa do outro lado, ela entende o que ela quiser, né? Nem é que nem você estivesse dando uma bronca, né? E a pessoa do outro lado vai entender ou ela vai interpretar de N formas possíveis. Às vezes eu mando mensagens aqui pela minha entonação de voz, que eu sou descendente de italiano, né? E parece que eu estou atacando a outra pessoa, né? Mas na verdade não, eu estou falando só que com uma entonação de voz diferente do que uma outra pessoa possa falar, né? Então a gente vê as entonações de voz, parece que você tá uma pessoa nervosa, uma pessoa calma. Só que cada um tem um jeito de falar e um jeito de ser, né? E que você não consegue, assim, que nem o exemplo, a voz de um cantor, né? Ele pode ter 18 anos de idade, ou 30, 40, 50 anos de idade, e a voz dele é a mesma. Então não muda, essa entonação de voz não muda. Você pega as bandas de rock aí, você fala, nossa, o cara canta aquela música já faz tempo e a entonação de voz dele não muda, né? O corpo dele sim, nem envelhece, mas a voz, né, as cordas vocais, parece que não envelhecem junto com o corpo. Então é sempre o mesmo tom de voz. Então fica bem complicado você mandar uma mensagem de e-mail, por exemplo, falando de algum assunto para alguma pessoa e ela do lado de lá ela interpreta totalmente diferente. Já aconteceu várias vezes comigo, eu acho que já aconteceu com vocês também. Então, o lance de criar esse canal é passar informações da minha experiência de vida, que pode estar batendo com a experiência de vida de vocês hoje, de momentos, né, que vocês passaram, para dar uma forma, uma ajuda, vamos dizer assim, não se trataria de uma forma, de uma ajuda psicológica, porque a psicologia hoje mudou muito, né? Ela está usando muito mais a forma corporal, a forma de você ver como que você está nutrindo o seu corpo, né? Vou falar um pouco de alimentação também, que eu acho que é uma coisa interessante, que todo mundo, eu acho que precisa aprender um pouco mais a se alimentar, porque as coisas têm mudado muito, né? Desde a década de 50 que o nosso trigo foi modificado, e hoje as pessoas falam aquele negócio do glúten, com glúten, sem glúten, né? E aí você vê pessoas falando, não, eu quero aquela coisa com muito glúten. Nem imaginam, né, o que estão pondo para dentro do corpo, né? Quando você come um hambúrguer, ou quando você come aquele pão Pullman, né? Quando você... Eu acho assim, cada um come o que quiser, né? Mas hoje as informações nessa caixinha mágica que nós temos, que está na nossa mão o tempo todo, né? Que é chamado celular,
que foi uma coisa que foi fabricada, né? Pô, na época dos Jacksons já tinha o celularzinho lá, e, né? E os Jacksons é de que década, né? Na década de 70, né? E eles já sabiam que isso ia acontecer, entendeu? Sabiam que eles iam conseguir colocar esse poder na mão de cada pessoa e, de uma certa forma, um controle, né? Com essas câmeras que nós temos de selfie nos nossos celulares, que eles estão sempre observando o que nós estamos fazendo, que nem fala lá no Velozes, né? Se eu não me engano, o Velozes 7, o olho de Deus está sempre vendo você. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo. Eles já falavam das câmeras dos computadores, as webcams, né? Que estavam monitorando você o tempo todo. E aí todo mundo falando, não, isso é teoria da conspiração, que isso não é verdade. E hoje passa nos filmes, né? Muitos filmes passam. Esses filmes de espionagem, esses filmes de FBI, filme policial, mostram lá, né? Que eles estão te monitorando, né? Pela webcam, estão olhando o que você está fazendo, né? E dependendo do que você estiver fazendo é importante, e dependendo do que você estiver fazendo também não. Entendeu? Às vezes até pegam as pessoas falando mal das outras, né? Ou falando mal do governo, que agora a gente não pode mais falar mal do governo também. E quem se importa, né? Hoje você coloca aí no Instagram as pessoas reclamando disso, reclamando daquilo, né? E parece que virou um hábito reclamar, né? Então, faz o seguinte, para de reclamar e faz alguma coisa a favor de alguém ou de algum projeto, mas não querendo combater aquilo, porque pelos ensinamentos de algumas pessoas que eu acompanhei durante esses anos, a gente percebe que quanto mais a gente combate, mais a gente vê que você está produzindo aquilo, né? Quando você fala que a outra pessoa é negra ou japonesa ou sei lá, de outra raça, né? De outra etnia, né? Parece que você está reforçando que a pessoa é aquilo, né? A partir do momento que você não dá conotação nem de bom nem de ruim, né? Porque o nosso cérebro, quando olha para uma pessoa, ele já começa a definir aquela pessoa, né? Alta, baixa, gorda, magra, bonita, feia, né? O nosso sensorial do que nós aprendemos, ele fala para você fazer isso. Mas se você tivesse com uma janela em branco, como se você tivesse dado um reset, e você não tivesse conhecimento de nada, porque quando você veio ao mundo, você não conhecia nada, você não sabia de nada, e você foi conhecendo isso através da sua personalidade. O que é a personalidade hoje? A personalidade escolhe a roupa que você vai usar, o carro que você vai comprar, a casa que você vai morar, as pessoas com que você vai se relacionar, não é? E o ser, aquele que está dentro de você, que fica lá escondido, que você pode chamar de centelha divina, ou alma, ou qualquer coisa, depende da religião de cada um. E aquele ser que está lá dentro, ele não apita em nada? Ele só faz a movimentação do seu corpo? Ele age, ele mexe o boneco? A alma não é aquele que você fala quando a pessoa morre, que você vai lá no caixão e vê a pessoa ali, você parece que é uma coisa oca, que não tem vida, que você olha e parece que a alma saiu do corpo, né? Parece não, sai do corpo, a alma. Depende da religião também, isso não importa. E você vê aquela coisa seca que não tem mais vida, né? E aí você divide, né? O ego e o ser que está dentro de você, né? Qual está controlando a sua vida? A sua personalidade controla a sua vida? Ou o ser que está escondido atrás da personalidade controla a sua vida? Quando você define quem você já se perguntou hoje quem você é? E o que você está fazendo aqui? Ou você acha que você é o seu RG, você é formado em qualquer coisa, você é PhD em qualquer coisa, e o resto não importa. E é isso que importa. Você ter o carro do ano, você ter a casa mais maravilhosa do mundo, você passar por cima das pessoas, não importa o que aconteça. Né? Será que isso é o certo? Ou será que é o certo é você olhar
o outro ser que está do seu lado, que é o seu semelhante, que vamos dizer que seria como nós somos um oceano e cada gota desse oceano faz parte do mesmo grupo, do mesmo item ou da mesma coisa, ou que vamos chamar, que não chamaremos de todo, né? Que cada religião tem o seu todo. E chegando nesse ponto, o que acontece? Você percebe que todos somos um, né? Ou que existe só um. Não estamos separados. Só que a nossa personalidade, o nosso ego, aquele que é ajustado e definido desde que nós somos crianças, a partir do momento que entramos na escola, né? Nós começamos a definir esse eu, esse ser que vai definir o que vai moldar, né? Como que você vai ser, como que você vai se vestir, quais as pessoas que você vai se relacionar, quais as pessoas você vai gostar, quais as pessoas você não vai gostar. E isso faz com que você se limite demais, ao ponto de que você acaba esquecendo quem você é. Aí quando você pergunta para você quem você é, sabe o que acontece? Presta atenção. Aquela personalidade que estava ali te dirigindo o tempo todo, ela dá uma, vamos dizer assim, uma encostada de lado, ela dá uma saída. E você, naquele instante, naquele milissegundo, você sente uma liberdade muito grande, porque você está vendo que aquilo que está te controlando não é você. Às vezes você tem pensamentos que, se você parar e analisar aquilo, você fala, mas que pensamentos são esses? E esses pensamentos que estão vindo são os pensamentos do coletivo, como quando eles comentam que uma borboleta bateu as asas na China e teve um furacão no Canadá ou na Austrália, alguma coisa desse gênero. Você já parou para pensar nesse sentido de que as coisas estão todas relacionadas porque estamos dentro de tudo, ou vamos dizer que estamos dentro do todo, né? Como diz no livro O Caibalion, que fala que o todo, tudo está dentro do todo, ou tudo ou todo está dentro de tudo, né? Quando diz aquela frase da música do Raul Seixas, né? Você mover uma pedra, eu estarei ali, né? Você mover um galho, você mover qualquer coisa, qualquer objeto, eu estarei ali. Por quê? Porque o todo está em tudo, né? E o tudo está em todo. Então isso significa que a gente não está separado. Quando você começa a se perguntar, né? Eu estou separado disso, daquilo? Mas se você vê que tudo está interligado, que esse mundo que nós vivemos é um mundo em que você pode tomar as decisões que você quiser, só que essas decisões, elas têm uma causalidade, né? Que se você fizer qualquer coisa de errado, você vai, vamos dizer assim, entre aspas, pagar por isso, né? Que o que você colhe, o que você planta, e se você colhe vento, se você planta vento, você colhe tempestade. É mais ou menos nesse ponto que eu quero chegar nesse podcast, né? É falar o que hoje, não que eu considere o que está certo, o que está errado. Eu acho que a pessoa, com as suas crenças, ela pode considerar o que é certo. Pode ser o que seja certo para você hoje, não seja certo para você amanhã. Talvez o emprego que você tenha tido há 10 anos atrás, e hoje você está nele ainda, pode ser que não esteja sido a coisa certa para você, e você esteja vendo só hoje. Mas você passou aqueles 10 anos naquele trabalho, fazendo aquilo, né? Pode ser que você esteja feliz ou não, ou pode ser que você faça aquilo para ter um dinheiro só, ou você faz aquilo para se realizar. Eu acho que quando você faz uma coisa para se realizar, aquilo te traz um bem-estar muito grande. Agora, quando você faz só por se tratar de alguma coisa, ou chegar a algum objetivo, ou só para ter um dinheiro, aquilo não te traz felicidade nenhuma. Aí você fala assim, poxa, passei 10 anos da minha vida, que são, né, 3.000, né, 365, né, 3.650 dias, que é bastante,
numa coisa que não me satisfez, não me deixou feliz. E por que eu fiz aquilo? Então você percebe que você vai numa onda e essa onda te leva para lugares que às vezes você não quer ir. É que nem quando você faz coisas e o teu ego fica falando, não, você fez errado, você fez daquele jeito, né? E se você considerar hoje o que é errado, o que é certo, como que você é, modula isso, né, em determinadas frequências, porque hoje, baseado na mecânica quântica, nós sabemos que tudo é frequência, né? Que o nosso corpo é uma frequência, que tudo está em movimento. Não importa o que seja, né? Uma ponte, quando você constrói ela, está em movimento, né? Você não vê o movimento dela porque é um movimento muito rápido em relação aos nossos olhos. Então a gente vê que parece que a coisa não está em movimento, né? Experimenta pegar um quarto ou uma casa, não importa, fecha ela toda e deixa ela meio fechada. E aí depois que você vai lá, o que acontece naquela casa quando você abre ela, né? Aí você fala assim, pô, a casa está respirando? A casa está respirando. Né? As paredes estão respirando, o piso está respirando, o teto está respirando. Então se você fechar tudo, o que acontece? Mofa. O que o mofar significa o quê? Mofar que não teve vida, que não teve uma estagnação. Que aquilo estava te sufocando, a casa estava te sufocando porque você não abriu as janelas, não abriu as portas. Então ela não teve ar para respirar, né? Que nem você trancar um bichinho, um animalzinho dentro de uma caixa fechada, ele tem um determinado tempo de oxigênio ali dentro. Se você não abrir a caixa, o bichinho falece. Então você percebe que tudo à sua volta está respirando. Não é só você que está respirando. E isso acontece e você percebe que tudo isso liga numa coisa só, num momento só, né? Quando você se dá atenção para as coisas, para um determinado fim, você só está dando uma conotação daquilo que você precisa. Agora, quando você fica presente e você faz aquilo totalmente presente, eu estou aqui presente, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa está olhando para ela está totalmente ausente ali, quer dizer, ela não está presente naquele momento. Então ela não está no agora, ela está no outro momento, né? Quando as pessoas se distraem e deixam as coisas quebrarem ou simplesmente tropeçam ou qualquer coisa do gênero, ou sofrem um acidente de carro porque não estavam prestando atenção naquilo que estaria prestando atenção, ela sai do momento presente. E eu acho que hoje as pessoas, elas vivem muito no passado e muito no futuro. Só que o futuro não existe e o passado já foi. Aquilo que foi feito no passado, foi feito no passado, você não consegue mudar. Só se você entrar numa caixa de tempo aí, que é uma coisa que pode ser até que exista já, e volte lá no passado, e tem filmes que retratam isso, né? E mude aquele determinado ponto para que altere toda uma linha de tempo para que você consiga corrigir aquele erro que você cometeu. Mas será que aquele erro que você cometeu gera para uma pessoa só ou gera para milhares de pessoas, né? Que estão à sua volta, que os seus amigos, os seus familiares, né? Então, eu estou criando esse primeiro texto, esse primeiro áudio, vamos dizer, né? Esse primeiro áudio, para falar um pouco disso, né? Para vocês entenderem qual o segmento que eu vou dar nesse canal e talvez eu vou falar, hoje eu dei um geral, né? Mas para cada áudio que eu criar agora, por enquanto vai ser um podcast. Mais para frente pode ser que eu grave um vídeo mesmo, né? Que nem a maioria do pessoal faz. Mas nesse momento eu estou preferindo fazer o podcast mesmo, que para mim facilita, né, a forma de apresentação, né? Então eu agradeço aí vamos dizer, esse tempo que vocês aí perderam ouvindo o que eu estou falando e espero que vocês tenham gostado e a gente vai se ver numa próxima ocasião. Uma ótima tarde a todos, obrigado.